Então meu pai congregava muito fora, e esse era o meu prazer, irmãos, ouvindo as obras que os irmãos contavam. Então ali, sentado naquela escadinha do púlpito, louvo a Deus que com 6 anos, na última oração, o Senhor veio e batizou a minha alma com a promessa do Espírito Santo. Irmãos, foi uma alegria muito grande naquela noite. E ao acabar o culto, meu irmão, que tinha 8 anos, veio me saudar, e naquela visitação, o Senhor também fez a mesma coisa e selou ele com a promessa do Espírito Santo. Naquela noite o Senhor selou, se não me engano, 7 crianças. Foi uma coisa muito especial. Louvo a Deus que a minha casa foi assolada pela prova, pela enfermidade. Mas, irmãos, eu louvo a Deus porque também aprendemos a ver a obra de Deus sempre, irmãos, do caminho da oração e na busca. E eu louvo a Deus, irmãos, porque passamos muitos processos dentro da nossa casa. Irmãos, mas o meu prazer era nós recebermos os irmãos dentro da nossa casa. Minha mãe e meu pai hospedavam os irmãos, às vezes que vinham nas reuniões aqui em São Paulo, por mais que morávamos ali na cidade de Campo Limpo Paulista, que é próxima de Jundiaí. Mas como meu pai também ajudava aqui no refeitório do Brás, irmãos, eu louvo a Deus que nós recebemos muitos irmãos dentro da nossa casa. E eu cresci, irmãos, nesse ambiente. Eu louvo a Deus hoje, porque com 10 anos de idade eu estava sentado ali num batismo na nossa cidade de Campo Limpo Paulista. Hoje eu resido em Jundiaí, mas na época era aquela cidade. Irmãos, ali tem galeria, bendito é o nome do Senhor. E o batismo decorrendo, estava ali em cima, irmãos, e de repente o Senhor começou a me visitar. Irmãos, eu só tinha 10 anos, o meu pai na ocasião não estava no batismo, nem minha mãe, só meu irmão mais velho. Irmãos, e naquele momento, com a visitação de Deus, eu sabia da responsabilidade que era. Por mais que eu tinha 10 anos, eu entendia. E eu pensava assim comigo, eu não posso fazer isso, eu sou muito criança. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que ali em cima, aleluia, fiz um sinal, pedi um sinal para o Senhor. Falei, Senhor, se chamarem um hino tal, eu vou batizar. Irmãos, e aquele hino que eu pedi, o servo de Deus estava na presidência, chamou o hino, glória ao Senhor. Irmãos, aí ficou mais difícil ainda, porque o coração não parava de pular. Irmãos, aquele sentimento para batizar, glória ao nome do Senhor. Mas os irmãos vejam o que é o sentimento de uma criança, irmão, que era um menino, glória ao nome do Senhor. Na escola eu tinha uma amiga, irmãos, que ela era muito espontânea. E como menino, irmão, gostava de brincar, jogar bola na quadra com as crianças, com os meninos. Irmãos, era coisa de menino. Mas ela não tinha vergonha. Da onde ela me visse, ela gritava, paz Deus, Fábio. E eu ficava com vergonha, porque ela era muito espontânea. Irmãos, mas os irmãos vejam, lá em cima na galeria, eu falei, Senhor, só mais um sinal. Se tu chamar a minha amiga e falei o nome em pensamento com o Senhor, aleluia, eu vou batizar. Mas, irmão, eu nem sabia se ela estava no batismo, eu não tinha visto ela. Os irmãos, vejam o que é o sentimento. Irmãos, e quando eu abri meu olho assim, olhei de cima da galeria, vinha vindo a minha amiga de mão dada com a irmã dela. Glória ao nome do Senhor, subiu as escadinhas daquele batismo, o Senhor chamou nas águas e também me chamou naquele dia, irmãos, 10 anos de idade, muito jovem, muito menino. Irmão, mas eu louvo a Deus. E quando eu cheguei em casa, como eu disse para a Irmandade, tive uma mãe muito fiel a Deus, glória ao nome do Senhor. E eu louvo a Deus que quando eu cheguei em casa, eu imaginava como menino que ela me abraçaria, falaria, Deus te abençoe por essa obra. Irmãos, mas quando ela soube, eu já cheguei, ela já estava sabendo, glória ao Senhor. E quando eu cheguei, ela puxou uma cadeira na cozinha, pediu que eu sentasse, sentei, sentou de frente comigo e disse, você sabe o que você fez hoje? Glória a Deus. Eu sei, mas Deus me chamou. Hoje você tomou a maior decisão da tua vida. Glória ao Senhor. E daqui para frente, meu filho, você tem que se guardar para a vida eterna, porque não tem mais volta. Irmão, foi uma hora de conversa, glória ao Senhor. Mas eu louvo a Deus que esses conselhos estão guardados no meu coração até o dia de hoje. Passei muita luta quando moço, nas escolas, como toda a mocidade enfrenta, mas eu sempre me lembrava, eu sou um servo de Deus, glória ao nome do Senhor. Então, louvo a Deus, irmão, que no tempo certo o Senhor preparou uma esposa para mim. Eu não vou contar aqui porque vai tomar muito tempo, mas um dia Deus prepara de voltar. O Senhor levou a minha mamãe quando eu tinha 16 anos de idade, ela só tinha 40 anos, muito jovem. Glória ao nome do Senhor, mas foi a minha alavanca, foi a minha companheira. Glória ao Senhor, sinto muita saudade dela até o dia de hoje. Mas estou aqui dizendo para esta Irmandade que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos falta nesta terra. Glória, aleluia, louva a Deus, irmãos, que cresci, aleluia, sou homem dentro de casa, então fazíamos tudo dentro de casa. E eu louvo a Deus, irmãos, que desejava que Deus preparasse uma companheira para mim. E eu glorifico a Deus nesta noite, porque o Senhor me preparou uma esposa, casei com 20 anos. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o Senhor, faz 23 anos que Deus preparou o nosso casamento. E eu estou aqui dizendo para a Irmandade que o Senhor cuidou da nossa vida, glória a Deus. Me preparou 2 filhos maravilhosos, irmão, meu filho já tem 19 anos, é auxiliar de jovens da minha comum. Eu tenho a minha filha que está aqui conosco hoje, que tem 13 anos. E eu posso dizer para essa Irmandade que tem uma casa que me alegra, bendito é o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, que viajei muito na obra de Deus, não sendo tão velho, mas já viajei bastante, porque sempre tive prazer. Meu pai viajou muito na obra de Deus, na parte de construção. Então, sempre de menino, irmão, glória ao nome do Senhor. O Senhor preparou a primeira missão que fiz. Eu fiz sozinho, sem os meus pais, foi com 15 anos de idade, a mãezinha era viva. E uma oração da madrugada, 4 moços. O Senhor revelou uma cidade no norte de Minas para nós. Aleluia, que nós não conhecíamos, mostrou o nome do irmão, o endereço, glória
glória a Jesus. Ele nos mandava ir depressa, porque aquela alma estava perecendo, glória. Chegamos na cidade de Capelinha, no norte de Minas, no vale do Jequitinhonha. Aleluia, louva a Deus, irmãos, que chegando naquela cidade, fomos procurando o endereço. Quando chegamos na cidade, que entramos, aleluia, chegamos no endereço, batemos palmas, saiu um moço, aleluia, de dentro daquela casa, e nós perguntamos assim: você é crente? Ele disse: sou. Dissemos: a paz de Deus. Ele disse: amém. Dissemos para ele assim: viu, aleluia, aqui mora o irmão Evandilson, cooperador de jovens. Ele falou, olhou para nós e disse: sim, ele mora aqui. Ele está, não está, irmão. Ele viajou para Minas Novas a trabalho e ele não está. Irmão, e quando que ele volta? Oh, irmão, não tem previsão para ele voltar. Olha, os irmãos, imagina 4 moços que saíram de São Paulo, de Jundiaí, aleluia, andaram 1.200 quilômetros para chegar numa cidade por revelação, e não encontrar ninguém dentro de casa. Glória, mas a fé do crente é a cura. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, e aquele moço com muito carinho disse assim para nós: irmão, faz assim, entram, tomam um banho. Eu estou cuidando da casa dele, ele me deixou aqui. Mas os irmãos entram, tomam um banho. Eu não sei quando ele vai voltar. O irmão congrega à noite e aqui nós vai tomar. Tá bom? Entramos, irmão, descemos as nossas malas. Glória, irmão, que cada caminho que Deus toma. Nem pensava em contar isso, mas é o que Deus está trazendo. Glória a Deus. E ali, irmãos, quando entramos naquela casa, colocamos ali as nossas malas, bendito é o nome do Senhor, e fomos tomar um banho. O moço falou para nós: eu estou saindo, daqui a pouquinho eu volto. Mas ele não voltou. E nós ficamos dentro de uma casa, aleluia, que não era nossa, que nós não conhecíamos. Aleluia, sabe qual foi o caminho, irmão? Orar, glória. Aleluia, aqueles 4 moços oravam. Senhor, faz uma obra, sem comida, não podia se alimentar. Aleluia, só com bolacha que tinha levado na viagem. Aleluia, oramos a madrugada inteira, não veio ninguém. Aleluia, mas quando foi meio-dia que nós estávamos desfalecendo, aleluia, bateu na porta, assustamos. E quando vimos, entrando, alguém disse assim: quem são os irmãos? Perdão, irmão, o irmão é quem? Eu sou o Evandilson. Aleluia, Jesus. Oh, irmão, perdoa. Nós viemos em missão na tua casa e você não estava. Ele disse: é verdade, eu estava trabalhando. Eu vou ficar um mês nessa cidade. Mas me deu um desespero. A mim vinha aqui na minha casa. Glória a Jesus. Aleluia. O que os irmãos estão fazendo aqui? Ah, irmão, imagina a fé como cresceu no nosso coração. O Senhor nos visitou muito, falou com ele. Ali dizia para ele assim: rasga a carta que você fez de renúncia. Volta para a tua cidade. Glória. Aleluia, não é Minas Novas, a tua cidade é Capelinha. Volta. Irmãos, ele sentou no sofá, arrancou do bolso a carta de renúncia que ele ia entregar ao ministério. Aleluia, disse: agora eu creio que Deus está na minha vida. Alamanai, Jesus, agradeço a Deus que à noite fomos congregar. O Senhor abençoou, fizemos três dias de visita e nós voltamos felizes para a nossa casa e o nome de Deus está sempre glorificado. Irmãos, vale a pena orar, buscar a Deus. Irmãos, também é uma ocasião. O Senhor preparou, irmãos, tem um companheiro, alguns irmãos aqui conhecem, nosso irmão Magdiel. Nós viajamos muito juntos, o Senhor nos uniu já faz 22 anos. Eu louvo a Deus que, irmãos, em uma das ocasiões do feriado, a gente sempre se fala um pouco antes, e ele pergunta para mim: e aí, onde nós vamos dessa vez? Ah, não sei, Deus não me mostrou nada. E para você? Também não. E estamos conversando, mas eu estava no trabalho, irmão. Glória ao Senhor. E ele falamos um pouquinho, e ele falou assim: ah, vamos orar a Deus, quem sabe Deus prepara uma viagem. Eu não me lembro o feriado, se era 25 de dezembro, eu não consigo me lembrar. Isso faz muitos anos. E eu louvo a Deus, irmão, que ele falou para mim assim: vamos orar a Deus, tá bom. Desligou o telefone, irmão, e naquele tempo ainda nós estávamos usando o telefone, né, de gancho, irmão. Hoje quase não tem mais, na minha empresa nem tem mais. Irmão, mas quando eu desliguei, coloquei na mesa assim o telefone, glória ao Senhor, aleluia, veio na minha frente, irmão, não digo que Deus falou comigo, mas veio na minha frente, aleluia, o nome de um moço, aleluia, do Tocantins, irmão, glória ao nome do Senhor. Irmão, quando eu veio aquele nome, eu peguei o telefone, liguei com o meu companheiro e falei assim: ó, eu não sei aonde a gente vai, aleluia, mas me veio em frente aqui o nome do moço tal. E falei para ele, falou: mas lá é Tocantins, Fábio, é para lá que nós vamos, glória. Alamaná, irmãos, só para mandar e crer, irmão, aleluia, em 15 dias, Deus preparou um carro lotado de roupa, de cesta básica, aleluia, glória. Olha o que é o caminho de Deus, os irmãos que tocam aqui, eu também toco clarinete. Irmãos, eu louvo a Deus que um irmão ligou para nós e disse assim: Fábio, passa aqui em casa que Deus preparou uma parte para você levar. Tá bom, passei na casa dele, era uma clarinete na caixa, irmão, na caixinha assim, zero, novinha. Ele disse assim: ó, não sei para quem é, mas leva esse clarinete, glória ao nome do Senhor. Tá bom, irmão, Deus te abençoe. Mas o tempo passou ali mais uns 2, 3 dias, outro irmão ligou, porque essa obra, irmão, ela movimenta por Deus, irmão. Ninguém, o nome de ninguém pode aparecer, é o nome do Senhor que tem que aparecer, aleluia. Outro irmão ligou e disse assim: os irmãos estão indo viajar, estamos, se não passa aqui, tá bom, nós vamos passar, mas não passa em casa não, que eu estou trabalhando, vem aqui na loja que eu estou trabalhando. Passou o endereço, nós fomos, era uma loja de instrumentos, e quando eu entrei, irmão, ele arrancou do bolso 10 palhetas, glória ao Senhor, de clarinete. Ele não sabia que Deus tinha preparado um clarinete novinho. Tirou 10 palhetas e falou: isso daqui é para vocês levar, e foi o que Deus pediu para mim. Glória
Glória a Jesus, irmão. Aleluia. Tinha um ancião que o Senhor já levou na nossa cidade, um caríssimo irmão, o irmão João Lestinge, podemos até dizer o nome. Irmãos, ele ligou para nós e disse assim: fiquem sabendo que vocês vão viajar, passa aqui na nossa casa, que Deus vai preparar uma parte para vocês levar. E passamos na porta da casa dele, irmão, que coisa linda. A obra de Deus é maravilhosa. Agora, quando nós descemos, esse irmão, Deus tem uma condição boa para ele, era médico. Então, na nossa cabeça, imaginamos, nossa, como que vai ser o que Deus vai preparar? Né, irmãos? Nós somos homens falhos. Mas quando chegou no portão, irmão, ele desceu com uma caixa, aleluia, assim, desse tamanho, irmão. Glória ao Senhor, toda embaladinha, aleluia, em cima, aleluia, uma pasta, irmão, glória ao Senhor, azul, aleluia. Perdoa de contar um detalhe, mas a gente que Deus está guiando, glória. Uma pasta azul, e ele desceu e falou assim: é um olho cheio de lágrimas, irmão. Eu orei a Deus 3 dias, Senhor, o que eu vou mandar para o teu servo levar? Eles vão em missão. E Deus pediu para mim uma caixa aqui, essa caixa é um fundo bíblico. Tem inário, tem Bíblia, tem véu, glória. É para vocês levar, glória a Deus. E essa pasta aqui em cima, a esposa dele é examinadora, essa pasta aqui em cima, a minha esposa, quando eu estava preparando o fundo bíblico, ela falou assim: eu senti de preparar essa pasta com todos os métodos de organista, glória, com todas as instruções, os irmãos levar que lá vai ter necessidade. Glória a Jesus. Saímos, irmão, para Abrolândia, Tocantins. Agora, nós éramos ainda mais jovens, aleluia, não tinha tanta experiência. Os irmãos que estão aqui não dão risada, mas nós estávamos com uma carretinha, um irmão era pintor que ia com nós. A carretinha que ele usava para trabalhar, mais corajoso, Deus tinha preparado mais de 1.700 quilos de comida para nós levar entre roupa, comida e calçado. Glória a Deus. Sabe o que nós fizemos? Colocamos uns 1.200 quilos na carretinha que podia carregar 300 quilos só. Glória ao Senhor. Aleluia. A gente foi explorando o pneu daqui lá no Tocantins. 36 horas de viagem, parando em borracharia. E nós, meu Deus, que prova. Prova nada, né, irmão? Era nós que não tinha entendido. Glória. Mas fomos, irmão, naquela alegria. Chegamos lá, aí na casa do irmão Dimas, no sábado pro domingo. E quando nós chegamos na casa do cooperador, saudamos ele, e ele com aquela alegria, nós tínhamos viajado, irmão, 36 horas, o corpo quebrado. Ele falou assim: os irmãos tomar banho rapidinho, porque daqui a pouco vai começar a reunião de jovens, os irmãos têm que estar na reunião. Glória a Deus, tá bom, irmão, nós vamos, glória a Deus. E ali, irmão, entramos, tomamos um banho, aí nós compomos, ele serviu um cafezinho, e nós fomos para a igreja, uma igrejinha pequena. E quando eu entrei, irmão, toco o clarinete, como eu disse para a Irmandade, aí eu sentei no banco dos músicos. Chegou um moço que Deus tinha me mostrado o nome. Lembrei o nome dele, vocês não estavam lembrando. Josival é o nome dele, glória a Deus. E eu lembrei do nome dele, lembrei ali, irmão, quando eu sentei ali, naquele banco, para tocar, só eu de músico, o olho fechado, glória a Deus. Sentou do meu lado o Josival, aleluia, abriu o clarinetinho dele, aleluia, pendurou, ajoelhei, orei, me abraçou. Que bom que você está aqui, porque nós tínhamos se visto uma vez em São José do Rio Preto, irmão, e ali saltamos, até alegria, para começar a reunião de jovens. 3 menininhos sentados aqui, aleluia, 4 mocinhos, ele, o quinto, glória ao Senhor, que já era casado, bendito é o nome do Senhor. Irmão, e quando nós fomos tocar, ele falou: irmão, está na hora de dar a introdução, aleluia, nós fazer aqui, tocar o primeiro hino. Falei assim para ele: então vamos tocar. Qual hino? Ele falou: não, irmão, pode escolher, porque eu não vou tocar hoje. Mas por que você não vai tocar? Não, porque meu clarinete, ele está quebrado, a nossa fá, ele está quebrado aqui, essa chavinha do som, glória a Jesus, irmão. Aleluia. Naquela hora minha vontade era de gritar, de saber que tinha um clarinete novinho no carro. E aí ele falou assim pra mim: aleluia, sabe, irmão, e tem outra coisa, além do clarinete estar assim tudo quebrado, a minha palheta, irmão, os irmãos que tocam a palheta aqui sabem, aleluia, faz 6 meses que eu consertei ela de algum jeitinho com Durepox, então tá tudo desafinado, irmão. Aleluia, glória, irmão, naquela hora, aleluia, eu sabia que tinha 10 palhetas lá dentro do carro. Aleluia, eu falei pra ele: Josival, se você não tocar, eu também não toco, nós vamos tocar junto. Se você desafinar, eu também desafino e nós vamos junto, tá bom? Eu também não sei tocar muito, mas vamos tocar junto, irmão. Foi só show na reunião de jovens. Agora nós temos tanta fartura aqui, né, irmão? Eu vi 3 menininhas ajoelhadas ali para fazer a oração do Pai Nosso. A mais velhinha, que devia ter uns 8 ou 9 anos, abriu a Bíblia porque não sabia decorar o Pai Nosso. Ela falava para as 2 outras repetirem. Glória, irmão, Deus visitou muito nós. Acabou aquela reunião de jovens, uma glória muito grande, pouquinha mocidade. Saímos e fomos fazer visita, irmão. Mas pelo caminho de Deus, nós não entregamos aquele instrumento. E fomos fazer a visita. Fizemos atendimento, que tinha que fazer. A noite tinha culto naquela igreja. E quando nós entramos para congregar, Deus ali nos abençoou, visitou bastante a Irmandade. E quando acabou o culto, irmão, a Irmandade estava sentindo a presença de Deus, aquela visitação gostosa, se abraçando na saudação. Irmão, e o Senhor falou dentro do meu coração: meu filho, agora é o momento de você entregar o clarinete para o Josival. Glória a Deus. Irmão, como nós tínhamos amizade com o cooperador, eu fui até a frente e falei: irmão Dimas, o irmão nos permite fazer uma parte que Deus mostrou? Ele falou: lógico, irmão Fabinho, serve a Deus. Irmão, ali, nós pegamos e eu falei com o companheiro: vai lá pegar o instrumento no carro. E ele foi, irmão, voltou com a caixinha. Irmãos, e naquele momento a Irmandade tudo sentou de novo, aquela comunhão gostosa. E o Josival ali: Josival, faz favor, vem aqui um pouquinho. Ele veio no corredor,
Falou assim, hoje, Josival, Deus preparou para você essa parte lá de São Paulo. Não é esses irmãos que prepararam, mas foi Deus que te preparou. Glória, irmãos, ele foi tomado numa linguagem, num choro, ele sentou no banco. E o cooperador sentou na escadinha do púlpito e chorava, irmão, copiosamente. Mas chorava muito. Aleluia. Quando ele abriu, viu que era um clarinete, irmão, aleluia. Ele foi tomado numa linguagem, veio um menino cantor, abraçou as pernas dele e falou, Josival, eu sabia que Deus ia fazer isso com você. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, naquele momento, aleluia, aquela glória tomando a igreja, ele chorando e falando em línguas. O cooperador tinha coragem, ficou de pé e falou assim, toda a irmandade tem que saber, Josival, aleluia. Os irmãos aqui não estão entendendo, mas faz 6 meses que o Josival falou para mim assim, irmão Dimas, não aguento mais tocar esse clarinete quebrado. Aleluia, eu acho que Deus não quer tocar o clarinete. Vamos fazer o seguinte, mas eu vou parar de tocar clarinete. E quando Deus preparar outro instrumento, eu toco. Mas eu não quero mais clarinete, não dá. Aleluia, o coordenador disse, falou assim, os irmãos sabem o que eu falei para ele. Josival, você está ensinando 3 meninos aqui clarinete. Aleluia, santo Senhor, se é clarinete o teu instrumento, Deus vai mandar um clarinete novinho para você. Glória a Deus. Aleluia, o Senhor preparou, irmão, pegou e falou assim, Josival, tá aqui as 10 palhetas para você tocar. Não esqueça que Deus nunca esqueceu de você. A maneira mandar ele ver essas coisas. Santo Deus, me visita aqui nesta noite para dizer o que é que precisamos da parte de Deus, irmão. O socorro de Deus chega na nossa vida. Glória a Deus, coisa mais linda, irmão. Aleluia, Deus nos visitou muito. Quando foi 00:30, nós estávamos na casa do irmão Dimas, já estava indo quase descansar, tocou o telefone da casa do irmão Dimas. O Deus atendeu e falou para nós assim, é o Josival. Glória a Deus. E ele estava, sabe aonde? Num orelhão, glória. E falou assim, irmão, eu preciso tocar um hino para vocês. No meu clarinete novo, vocês conseguem escutar? Glória. Começou a tocar o hino 9 do Inário 4, glória. E aquela glória invadia ele lá e nós dentro da casa do irmão Dimas. Aleluia, esse é o prazer daquele que serve a Deus. Aleluia, querem saber do fundo bíblico e da pasta da irmã? Glória a Deus, não erra. Aleluia, esposa do Josival, 7 meses aprendendo a música, sabe como? Aleluia, uma irmã vinha a cada 4 meses. Aleluia, vinha dar aula para ela de muito longe. E trazia um método porque não tinha método para ela estudar. Aleluia, estava lá preparadinho. Aleluia, para ela aprender a música. Aleluia, fundo bíblico. Aleluia, tinha um monte de irmãos que Deus tinha chamado. Só que a cidade que o diácono que atendia era muito longe. Aleluia, e ele vinha muito de tempo em tempo. E uma vez os irmãos pediram, ele esqueceu, Deus permitiu. Mas naquele dia chegou o fundo bíblico que a igreja estava precisando. Glória a Deus, esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Glória a Deus, louva a Deus, irmãos, porque esse é o meu prazer. Deus já deu a graça de viajar para muitos lugares. Eu vou contar só mais uma obra, irmãos. Por amor de receber. A presença de Deus aqui. Aleluia, Jesus. Nós não traz nada preparado, mas o Senhor que traz para nós. Irmãos, eu louvo a Deus que o Senhor me colocou como cooperador de jovens e menores ali na minha cidade. Irmãos, e falo de coração para a Irmandade. Por viajar muito, nunca imaginei que Deus ia me dar ministério. Porque quem viaja muito, a casa não para na comum, né, irmãos? Glória ao Senhor. Então, eu nunca imaginei que Deus ia me dar um ministério. Mas, enfim, assim o Senhor quis. Ele nos colocou ali no ano de 2013 para o Ministério de Cooperador de Jovens. Fez 10 anos este ano. Glória ao Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, que colocou aquelas crianças, a mocidade no nosso coração. E eu tinha mais ou menos uns 3 ou 4 meses de cooperador de jovens. E uma reunião de jovens, Deus trazia a explanação da palavra sobre Ananias e Zafira, que era aquele casal que venderam uma propriedade e negaram para os discípulos, ali para os discípulos, a parte, né? O Leandro sabe, enfim, é sobre dar aquilo que eles estavam sentindo de dar pela necessidade, como se fosse uma coleta. E naquela explicação, Deus dava de explicar para as crianças o que era coleta, enfim, passando ali aquilo que Deus trazia. Quando acabou, irmão, a reunião de jovens, fomos embora. Na quarta-feira tinha culto na minha comum. Um auxiliar de jovens me parou lá fora e falou assim para mim, Fabinho, eu senti uma parte domingo, quando o irmão estava ensinando sobre coleta, mas não é para eu fazer, é para o irmão. Eu falei, filha, tá bom, o que você sentiu? Não, tá aqui. Ela abriu a bolsa, não pegou assim um bolinho, que não dava para ver quanto que era, entregou na minha mão e disse, isso daqui. Deus preparou, irmão, eu senti entregar na mão do irmão, para nós ensinar as crianças a dar coleta. Glória a Deus. Eu falei, mas como que nós faz? Ela falou, não sei. Eu estou fazendo só o que Deus pediu, o irmão seguia por Deus, irmão. Aí eu olhei para ela, Deus abençoe, fui para minha casa, coloquei dentro da pastinha do jeito que eu peguei da mão dela, nem vi quanto que tinha, como que era, nada disso. Irmão, saí preocupado. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? Glória, que guia tu vai dar? Uma preocupação, cooperador de jovens novo. Mas quando chegou no domingo, irmão, seguinte, aleluia, nós temos até hoje 4 auxiliar homens e 4 mulheres, irmãos. E ela falou assim para mim, deu ainda o recado, eu não quero que ninguém saiba que fui eu que dei essa parte por irmão.
falei, tá bom, tá tudo certo. Irmão, de domingo de manhã chegando, e eles chegavam cedo, nós descemos numa parte, num quartinho, na parte de baixo da reunião, da igreja, e quando nós entramos dentro daquele quartinho, falei para eles, olha, tem um assunto aqui. Pode falar, irmão, falei, eu preciso da ajuda de vocês. Deus preparou, uma serva de Deus, passou uma parte para mim, e pediu que o senhor me guiasse. E o senhor guiou assim, vamos fazer assim? Vamos pegar, eu peguei aqui os envelopes na porta da igreja, e nós vamos fazer assim, nós vamos abrir aqui para ver quanto que tem, e vocês são em 8. Então cada um vai pegar 2 envelopes, um envelope, e colocar o que Deus preparou, e quando acabar a reunião de jovens, vocês pegam na mão de uma criança, e vocês levam a criança até uma caixinha e explica que esse dinheiro Deus preparou para a coleta. E fala um pouquinho da coleta para eles. Ah, irmão, os auxiliares, a mocidade que está aqui, vocês são maravilhosos, né? É uma delícia ter companheiros, né, irmão? E todos, irmão, amém, nós estamos na comunhão. Glória. Irmão, quando eu abri a coisa mais linda, irmão, que eu peguei aquele bolinho que a irmãzinha tinha me entregado, era tudo nota de R$2. Irmão, que coisa linda. Aí eu comecei a colocar nos envelopes, tem uns 2 envelopes para cada um, irmão. Glória a Deus. E aí falei, olha só, 2 envelopes para cada um. Então vocês vão ter que se guiar por Deus. Porque nós temos muito mais criança que isso. Ele citava 90, 100, glória a Deus, bastante criança. Como que nós vamos fazer? Mas vocês guiam por Deus, irmão. Quando acabou a reunião de jovens, eu estava aqui em cima, que ele sobe tudo para saudar eu olhei os meus auxiliares, as auxiliares de jovens, tudo de olhinho fechado na comunhão. Um dava glória, aleluia, esperando o que Deus ia fazer, glória. Mas de repente eu vi que um auxiliar pegou na mão do menininho e falou, vem aqui, e Deus te preparou uma parte aqui. E foi lá e fez como eu contei para a Irmandade. Irmãos, certo é que à noite, culto na minha comum. Quando chegou a noite, a serva de Deus levantou para testemunhar, uma irmã de idade, e disse assim, quero agradecer a Deus hoje, que a Irmandade sabe que eu sou, aleluia, aposentada, irmãos, e mora comigo um neto meu, glória a Jesus. E esse meu neto, todo domingo de manhã, quando ele vem para a reunião, eu quero trazer ele fala para mim, vó, dá um dinheirinho para me dar na coleta, vó. Eu queria tanto contribuir na coleta. E eu disse para ele dizia para ele, filho, agora não tem. Aí a nossa condiçãozinha não dá para fazer isso. Mas hoje de manhã eu acordei ele e ele estava muito bravo e falou assim, vó, eu não vou mais para a reunião de jovens. Mas por quê? Porque eu quero dar na coleta e a senhora nunca me dá. Fala que Deus vai preparar e nunca vem um dinheirinho, glória. E a avó falou para ele, filho, vai hoje na reunião então. E se Deus não preparar domingo que vem, aí a gente vê como nós faz. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e ela dizia, e hoje eu louvo a Deus, que quando eu estava na minha casa fazendo almoço, o meu netinho chegou correndo dentro de casa e dizia, vó, eu não vou mais parar de dar reunião de jovens. Aleluia. Hoje Deus preparou dinheiro para me dar na coleta. Aleluia. No meio daquelas crianças, o menino foi selecionado para aprender o que é a coleta. Aleluia! Será que alguém aqui não acredita em coincidência ou nós acreditamos em preparação de Deus? Ai, Jesus! Glória! Esses sinais, irmãos, eu tenho feito muita obra e eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, por essa noite estar aqui. Aleluia, o nosso querido irmão Oswaldo, amigo, nos convidou para estar aqui devido à reunião e pelo prazer e disponibilidade estamos aqui com esta irmandade. Louvo a Deus, levarei as nossas saudações para a minha cidade com a santa paz de Deus. Eu estava na minha casa. Foi no ano de 91. Eu era auxiliar de jovens na minha comum congregação lá na Vila Endres, em Guarulhos. Chegou um servo de Deus e disse assim, Isaías, o que você está fazendo? Nada. Eu, teu irmão, Josias, está aí? Tá. Não está fazendo nada. Isto era num sábado. Ele pegou, chamou eu e meu irmão para poder ir até a região de São Miguel Paulista. E na casa de uns clientes deles antigos, na qual ele vendia cama, mesa e banho e enxoval nas casas. Aí nós pegamos, vamos, não estou fazendo nada, vamos sim, vamos. Aí nós fomos indo do carro, conversando, brincando, ouvindo os hinos. Aí quando ele pegou a Assis Ribeiro, lá em São Miguel, ele parou num determinado lugar. Aí ele parou, ficou olhando para mim, para o meu irmão. Aí eu olhei para ele e disse assim, servo de Deus, o que aconteceu, irmão Antônio? O carro quebrou? Ele falou, não. O que aconteceu? Fala para mim. Não, preste atenção vocês dois, ele disse para nós. Presta atenção vocês dois. Aonde nós vamos é um centro de macumba, é uma tenda de umbanda, temida e respeitada na zona leste de São Paulo. Eles não gostam de crente, odeiam crente. Portanto, ao chegar lá, vocês não falam nada, vocês não dão glória a Deus, não cantam hino, não faz nada. Ficam quietinhos. Eu falei, não, irmão Antônio, fica em paz. Nós estamos aqui, eu e Josias, nós vamos ficar aqui, vamos vender lá, nós estamos só passeando só, fique em paz. Tá bom. Entrou, andou mais um pouquinho, entrou numa rua e parou um carro. Desceu, nós descemos também. Aí chegando no portão ele começou a gritar. Seu Luiz! Seu Luiz! A bater palma. Seu Luiz! Aí são a senhora, glória ao nome do Senhor. São a senhora,
Aí ele olhou, a senhora olhou, pois não, quem quer falar com o seu Luiz? É o irmão Antônio de Guarulhos. Eu vim aqui, preciso vender umas peças aí. Faz tempo que eu não venho aqui, tem umas peças para vender, preciso de dinheiro. Na brincadeira, na simplicidade. A mulher olhou de novo, quem está aí? É o irmão Antônio de Guarulhos, ele respondeu. Aí a irmã falou assim, a paz de Deus. Aí falou a paz de Deus, o servo de Deus começou a chorar, 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 chorar. E não parava de chorar, e não parava de chorar. E aí eu olhei assim e falei, irmão Antônio, para de chorar, irmão Antônio. O irmão veio vender alguma coisa aqui, o irmão tá chorando, parece brincadeira, que é isso? Aí ele fazia sinal para nós, queria dizer alguma coisa para nós, mas não conseguia, glória ao nome do Senhor. Não conseguia falar para nós. Aí, um dado momento, a serva de Deus chegou no portão, saudou nós com a paz de Deus. Falou, vamos entrar, o meu esposo está aqui. Daqui a pouco ele vai sair do banheiro, que está tomando banho. Ele recebe os irmãos, pode entrar. Aí nós entramos na sala, sentamos no sofá. Bendito é o nome do Senhor. Aí o irmão Antônio ainda chorava, ainda falava, irmão Antônio, para com essa brincadeira, irmão Antônio, vamos para a casa dos outros. É feio isso. Mas ele fazia sinal, queria conversar conosco. Mas nós não entendíamos. Eu e meu irmão estávamos no pensamento. Ele disse que ia passar no centro de Macumba, numa tenda de Umbanda. Glória ao nome do Senhor. Eu acho que de certo ele passou na casa de uns irmãos primeiro, para depois ir para lá. Então tá bom, ficamos em paz. Aí o irmão saiu do banheiro, chegou, abraçou ele, foi aquela choradeira. Glória ao nome do Senhor. Foi aquela choradeira. Ei, irmão Antônio, quanto tempo que o irmão não vem para cá? 3 anos se passou da última vez que o irmão veio aqui. Irmão, lembra da última vez que o irmão veio aqui? Glória ao nome do Senhor. Irmão, lembra? O irmão estava aqui nesta sala, anunciando esta graça maravilhosa. Anunciando essa graça bendita, gloriosa e maravilhosa. A minha esposa, a minha cunhada e a vizinha aqui do lado. Eu cheguei até você. Um pouquinho antes, voltando, eu estava na cozinha, tomando uma bebida quente e uma lata de cerveja. O Espírito se apoderou de mim e entrou em mim. Eu cheguei até a sala, apontei o dedo na tua cara e disse assim, cala a tua boca. Cala a tua boca, quem manda aqui nesta casa sou eu. Quem manda aqui nesta casa sou eu. Eu não preciso da porcaria do teu Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu não preciso da porcaria do teu Deus. Bateu a mão no bolso e disse, eu tenho condição financeira boa, tenho dinheiro no banco, tenho carros da garagem, tenho casas alugadas, não preciso do teu Deus. Se você quer vender as suas coisas, pode vender. Mas se você quiser falar da porcaria do teu Deus, a porta da casa serventia na rua, pode ir embora. Glória ao nome do Senhor. Você abaixou sua cabeça, começou a chorar e foi embora. Nem se despediu de nós. Passou 3 anos. Glória ao nome do Senhor. Passou 3 anos. Aí chamou a filhinha dele. Ruth, vem cá, Ruth. Já estava no quarto, viu a menina bonita, de 11 anos de idade. Pegou, levantou a camisa dela. As costas dela estavam cheias de cicatrizes. Glória ao nome do Senhor. Cheio de marca. Nossa, quem foi o bruto? O homem mau que fez isso. Calma, irmão Antônio. Este aqui foi o princípio da obra de Deus na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Este foi o princípio da obra de Deus na nossa vida. Na qual, quando você foi embora, do lado da nossa casa, tem uma família da congregação cristã do Brasil também, que por motivo da fraqueza, da ilusão deste mundo, os prazeres desta vida, os prazeres desta carne, pararam de congregar, fraquejaram. Parou o pai, mãe, os irmãos, todo mundo parou de congregar. Mas lá dentro tinha um anjo de Deus chamado Isabel, também de 9 anos de idade. Glória ao nome do Senhor, na qual todo domingo esta criança ia para a reunião de jovens e menores. Pai, a mãe, os irmãos parou, mas esta criança não parou. Glória ao nome do Senhor. Essa criança serviu ao Senhor, na prova, na luta, estava ali congregando. Bendito é o nome do Senhor, na qual quando você foi embora, no próximo domingo, a minha filha Ruth, que na época também tinha 9 anos de idade, acordou cedo, estava brincando no quintal, e ela ouviu a Isabel falando assim, a paz de Deus, mamãe, a paz de Deus, papai, estou indo para a reunião, glória ao nome do Senhor. Aí a mãe respondeu, amém, amém, filha, vai com Deus. Aí a Ruth escutou, o muro era baixinho, ela falou, nossa, Isabel, onde você vai, Isabel? Você está tão bonita. Olha, Ruth, eu sou crente da congregação cristã do Brasil. Eu estou indo na congregação servir ao meu Deus, aprender a orar a oração do Pai Nosso, a oração individual, glória ao nome do Senhor, a oração que é a alavanca do crente, que levanta a nossa alma, alegra o nosso espírito, e lá Deus manda a sua palavra e fala com a nossa alma, alegra a nossa vida, a nossa alma, a nossa família, cantamos louvores ao nosso Deus. Nossa, que bonito, Isabel, vai lá,
Quando você voltar, eu quero ouvir o que aconteceu na tua igreja. A Isabel foi, voltou. A Ruth já estava debruçada no muro. Me fala, Isabel, o que aconteceu hoje? Olha, hoje eu recitei esse versinho, tal capítulo, glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu recitei, cantei tal hino, Deus mandou a sua palavra. E a Ruth começou a chorar, se alegrou muito da presença de Deus, aleluia. Alegrou muito da presença de Deus. O seu Luiz, sendo pai de santo, membro daquela centro espírita, glória ao nome do Senhor, gritou e disse assim: Ruth, vai para dentro. Eu não quero ver você conversando com essa crentinha de Araque. Vai para dentro. Batia nela e colocava ela para dentro. Passou o primeiro domingo, o segundo domingo, da mesma forma. O terceiro domingo, da mesma forma. Aí após ele ter batido na criança, na Rutinha, ele parou, pensou: nossa, será possível que eu não vou separar essas duas? Contratou o pedreiro, foi no depósito, comprou material, levantou o muro bem alto para separar as duas e conversar. Mas está aonde aqui na terra existe alguém que pode impedir o operar de Deus? Aonde? Glória ao nome do Senhor. Quando Deus quer fazer uma obra, Ele não pede licença para ninguém. Ele entra, faz a obra e o seu nome é glorificado. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a Deus, que na qual Ele fez essa parte, contratou o pedreiro, levantou o muro bem alto. Glória ao nome do Senhor. Aí ele pegou e foi para casa. No outro domingo, Isabel foi sair para a reunião. Viu o muro bem alto. A tristeza entrou no coração. Uma angústia entrou no coraçãozinho dela. Ela foi para a reunião de cabeça baixa. Glória ao nome do eterno Deus. Na qual, quando ela chegou na reunião, para a surpresa dela, Deus preparou várias mocidades de vários lugares. Foi uma busca de dons. Surpresa, Deus abençoou muito. Selou várias crianças, moços e meninos. A irmandade com a promessa do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Deus fez uma grande obra, na qual aquela angústia, aquela tristeza que estava no coração da Isabel, Deus tirou e colocou alegria. Bendito é o nome santo do Senhor. Na qual Isabel acabou o culto. Ela saiu pela calçada sentindo a casa dela e começava: glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E não parava. Bendito é o nome do Senhor. Na qual, quando ela chegou no portão da casa dela, ela falando glória a Deus, aleluia, ela abriu, entrou. Quando ela entrou para dentro da sua casa, antes de tocar na fechadura da porta da sala, a Ruth estava no centro de macumba, num pé de goiaba, dentro lá em cima do galho, e dizia assim: Isabel, Isabel, que luz bonita está em volta de você, aleluia. Que luz bonita está brilhando em volta de você. Me conta, o que aconteceu hoje na reunião? Meu papai não está em casa, hoje ele não me bate. Pode falar, eu quero escutar, eu gosto de escutar, aleluia. Bendito é o nome do eterno Deus. Da qual essa menina começou a contar. Isabel falando com a Ruth. Deus, por sua infinita misericórdia, visitou o coração da Ruth, visitou o coração da Isabel, e as duas começaram a chorar, e não se controlava, e dava glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. De repente o seu Luiz chega na rua com um pacote de carne, abre o portão, vê a sua filha da árvore chorando, olha para o quintal do vizinho, viu a Isabel chorando e conversando com ela. Entrou o espírito de uma fúria no coração deste homem, na qual ele gritou: Ruth, eu já não falei que não quero ver você conversando com essa crentinha de Araque? Para, desce daí, glória ao nome do Senhor. Da qual ela desceu chorando, sentindo a presença de Deus. Entrou uma fúria, um espírito no coração daquele homem, da qual ele pegou a mangueira, começou a bater e dizia: não quero ver você conversando com essa crentinha de Araque, vai para dentro. A menina correu, soluçando, correu para dentro da sua casa. A Isabel do outro lado do muro, contemplando aquilo, começou a chorar, correu para a sua casa, entrou no seu quarto, dobrou o joelho e disse assim: Senhor, nós não estamos fazendo nada de errado, Senhor, porque o titio Luiz está batendo tanto nela? Senhor, faça justiça, glória ao nome do eterno Deus. Faça justiça, Senhor. E entregou na mão de Deus. Deus ouviu a oração da Isabel. Glória ao nome do Senhor. Da qual do outro lado do muro, o seu Luiz ainda, possuído de um espírito tenebroso, ainda pegou o machado, cortou o pé de goiaba, picou ele em vários pedaços e jogou no terreno baldio do outro lado da calçada, da avenida, e foi passando esses dias. A Isabel parou de brincar. A Isabel parou, glória ao nome santo do Senhor, de sorrir, de se alimentar, de beber água. Foi entrando uma preocupação no coração do pai e da mãe, na qual foi passando os seus dias. Conforme a árvore ia se secando do outro lado da rua, a Rutinha também ia se secando na cama. Entrou o desespero no coração do pai. Aí ele lembrou, quando ele bateu a mão no bolso e disse: eu tenho condição financeira, tenho dinheiro no banco, tenho carros na garagem, tenho casas alugadas.
Eu não preciso da porcaria do teu Deus. Glória ao nome do Senhor. Aí ele correu, usou os seus recursos. Correu benzedeiro, curandeiro, feiticeiro, idólatras. Pagou o melhor convênio de São Paulo, Golden Cross. Mas ninguém descobria o que a menina tinha. Bendito é o nome do Senhor. Ninguém descobria. Aleluia. Porque quando Deus quer fazer uma obra, ninguém entende, ninguém sabe, ninguém compreende. Porque o operar de Deus é um mistério na vida do ser humano na terra. Quando Deus quer fazer uma obra, Ele não pede licença para ninguém. Ele entra e o nome dele é glorificado. Aleluia. Da qual ele desesperado, os médicos fizeram uma reunião, chamou o pai, chamou a mãe e disse assim: pai, mãe, deixa a Ruth aqui internada esta semana. Está vindo um médico de outro país para poder examinar ela, especialista dessa situação. Ou quem sabe ele vai descobrir o que ela tem. Ela vai ficar internada aqui esta semana, tomando medicamento. Aí vocês vão para casa. Assim que nós tivermos a notícia, nós avisaremos você. O pai olhou para o filho chorando. A mãe também despediu da filha e foram embora, triste, angustiado. Glória ao nome do Senhor. Passou 3 dias, a Ruth morreu no hospital. Glória ao nome do Senhor. Foi uma tristeza que tomou conta de todo mundo. Aleluia! Uma tristeza tomou conta de todo mundo, da qual muitos entrou em grande aflição. Aí fizeram o preparativo do enterro lá no centro de Macumba, na zona leste de São Paulo, na qual no dia do velório havia várias pessoas, várias meninas, crianças, e uns diziam: por que Deus? Por que Deus? Por que tu não levasse um homem bandido, assassino, um velho, um idoso, doente? Por que levar ela? Ela tinha 9 anos de idade, tinha a vida toda pela frente. Por que Deus? Por que? Glória ao nome do Senhor. E era só essa pergunta. Era uma multidão daquele recinto para prestar homenagem àquela criança. Do outro lado, a Isabel, o servinho de Deus, o anjo de Deus, pegou, catou o seu véuzinho, colocou debaixo do braço e foi, catou o idade, colocou debaixo do braço e foi em direção ao velório. Chegou lá, o seu Luiz estava na porta do velório. Ela olhou com simplicidade para cima e disse: tio Luiz, deixa eu dar meu último adeus à minha amiguinha Ruth, deixa eu contemplá-la pela última vez. Eu não vou ver mais ela. Ele ainda, possuído de um espírito, disse assim: vai lá. Agora você não fala mais da porcaria do teu Deus. Pode ir. Bendito é o nome santo do Senhor. Ele afrontou o nosso Deus. Ele afrontou o nosso Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Aí ela pegou, foi entrando. E ainda ele disse: vai, entra. Eu estou aqui no portão. Vou ver você. É para você ver e voltar. É para ir, ver e voltar. Eu não quero que você demore 1 minuto lá, porque eu odeio crente. Aleluia. Bendito é o nome do eterno Deus. Eu agradeço a Deus da qual ela foi entrando. O pessoal foi abrindo passagem. Aquela multidão, ela foi entrando como se fosse um delegado, um capitão, um general, alguém importante, entrando no recinto, abrindo passagem. Ela chegou até a urna, até o lado do caixão, contemplou a Ruth, começou a chorar. Glória ao nome do Senhor. Ela pegou, abriu os bracinhos, pegou, puxou o véu, abriu o véu em nome do Senhor Jesus e guiado pelo Espírito de Deus. Colocou na cabeça, dobrou o joelho em terra, dentro do centro de Macumba, guiado pelo Espírito de Deus, e começou a orar. Todos fizeram silêncio. Ela dizia assim: Senhor, Deus que criou o céu e a terra, Deus da vida, Deus da morte. Olha aqui, Senhor, a minha amiguinha Ruth, ela está morta. Era a única amiguinha que eu tinha na terra, Senhor. Era a única da qual eu conversava das coisas que és do céu, as coisas santas. Nunca conversei sobre o vestido, sobre a boneca, sobre a moda, sobre o brinquedo ou o sapato. Sempre foi na reunião, Senhor, recitativa, coisas santas. E ela gostava de ouvir. Até a tua palavra ela gostava de ouvir. E um dia ela disse para mim que ela iria congregar comigo na reunião de jovens e menores. E agora, Senhor, com quem que eu vou relatar as tuas coisas? Bendito é o nome do eterno Deus. De repente, Deus tomou a linguagem, começou a falar linguagem na oração. Ou ela dizia que eu ouvia gritos, mais gritos, aqueles gritos desesperados. E todo mundo gritava. Ela pegou, começou a falar linguagem, parou de falar linguagem, começou a cantar o hino 441. Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. E ela cantava o hino e eu ouvia a gritaria. Ela cantava o hino e eu ouvia a gritaria. Ela acabou, encerrou o hino, encerrou a oração e levantou. Quando ela levantou, a Ruth estava sentada dentro do caixão. Todos ao redor gritavam e choravam desesperado. Ela olhou assustada e falou: Ruth, você estava morta, Ruth. Você estava morta. Isabel, dá glória ao teu Deus, que o homem de branco veio até aqui agora. Seus olhos brilhavam. Pegou na minha mão, sorrindo, me devolveu a vida. As duas se abraçou, Deus selou as duas com a promessa. O seu Luiz, que estava lá no portão, e gritava desesperado e dizia: meu Deus, e veio correndo até a Ruth e Isabel. Ele corria
caía, levantava, glória ao nome do Senhor. Chegou, caiu de joelho na cintura da Isabel e disse assim: me perdoa, me perdoa, me perdoa por tudo que eu fiz, por tudo que eu falei. A partir de hoje, eu sou crente da Congregação Cristã do Brasil. Deus converteu o coração do homem da hora, aleluia! Deus converteu o coração do homem da hora, glória ao nome do Senhor. Deus converteu toda a família do macumbeiro. O centro de macumba foi fechado, o centro espírita foi desfeito. Hoje é chamada casa de oração. A família que estava parada voltou a congregar, aleluia! Hoje, eles estão lá no bairro São Pedro e São Miguel Paulista. O seu Luiz e o pai da Isabel são porteiro, então servindo a Deus até o dia de hoje. E o nome de Deus está sendo glorificado. Senti de contar esse testemunho. E pode ter certeza, onde tiver coração duro, Deus quebra, amolece, converte e chama da graça. Continua na sua humildade, na sua obediência, na oração, e tu glorificarás o nome do Senhor. Esta obra eu senti de contar. Deus seja louvado. Deus seja louvado, irmão. Na comunhão eu senti de contar uma obra a qual o ancião de Piracicaba teve na nossa comum. E Deus marcou aquele dia com uma grande festa no céu e na terra e na nossa alma. Ele contava o que eu senti de contar. Ele contava que em uma certa cidade, de uma família muito provada, aleluia, materialmente, não tinha nada para comer. E ali, a mãe enferma, o pai enfermo e as 4 crianças, tudo criança pequena, o mais velho tinha 13 anos de idade. E num dia, chegado à noite, não tinha nada para comer, eles catou ali açúcar e comeram açúcar, os 4 irmãos. Ele foi orar e na hora que ele estava orando, ele falou para Deus: Deus, não aguento mais ver meus irmãozinhos pedir leite, bolacha, não tenho o que comer. Papai e mamãe estão enferma em cima de uma cama. Não tem auxílio, não tem ajuda. Estamos passando por esse processo. Deus falou para ele: fala para os teus irmãos que essa noite é a última noite que vocês comem açúcar. Eu vou fazer um milagre na tua casa. No outro dia, irmão, no tempo muito frio, fazia frio nessa época, muito frio, ele levantou, 13 anos de idade, glória a Deus, ele teve não foi bem uma revelação, mas ele sentiu de ir até a sorveteria, pegar o carrinho ali de sorvete e vender sorvete. Naquele dia estava muito frio, ele chegou, a pessoa perguntou: quantos sorvetes você quer levar? Ele falou: pode encher o carrinho. Ele falou: mas tá frio. Ele falou: não, pode encher, eu só volto embora depois que eu vender todos os sorvetes. Ele encheu o carrinho de sorvete e saiu vendendo. No meio do caminho ele encontrou o tio dele é ateu, não acredita em nada. E ali o tio disse: meu filho, esse frio você não vai vender nenhum sorvete, olha o frio que tá. Ele falou pro tio dele: não, tio, eu tenho que correr atrás de alguma coisa pros meus irmãos. O tio disse: por que vocês não pedem pro Deus de vocês? Vocês acreditam tanto nele? Eu não acredito e tenho tudo, vocês acreditam, não tem nada. Ele falou: não tem problema, mas Deus vai chegar na minha vida, na vida da minha casa. De repente ele olhou para frente, assim, ele viu um matagal muito grande. Deus falou para ele: anuncia pro teu tio que você vai entrar dentro desse matagal para vender sorvete. Ele falou pro tio dele, o tio dele falou: só se for vender para boi. Eu conheço, aleluia, esse mato aí, não tem ninguém aí a não ser boi. Glória o nome do Senhor. Ele falou: não tem problema, Deus falou para me entrar, e nós vai ver o caminho que Deus vai tomar. Então ele entrou no meio do mato, aleluia, e foi andando, irmão, foi andando um sábado, aleluia, e foi andando, glória o nome do Senhor. De repente, ele avistou, aleluia, lá embaixo, saindo fumaça de uma chácara. Ele foi andando, e na hora que ele aproximou da chácara, ele viu uma multidão de carros, glória o nome do Senhor. E na hora que ele viu aquela multidão, ele foi se aproximando, e no quintal daquela chácara ele olhou, de uma mulher vestida de noiva, um homem vestido de terno, e um monte de gente. Ele olhou, na hora que ele viu aquilo, ele não acreditou, era um casamento. Na hora que a noiva viu, ela começou a falar: tá vendo? Aleluia, glória o nome do Senhor.
Senhor, eu pedi para você, aleluia, que eu estava com vontade de chupar um picolé, e você disse, aqui não tem picolé, aleluia, eu falei, mas vai buscar, você falou, não tem, aqui não tem picolé, aleluia, e de repente ele falou, podia passar alguém, aleluia, meu noivo falou, poderia passar alguém, vendendo um picolé aqui, aleluia, e o noivo disse, se passar alguém vendendo um picolé aqui, eu pago o picolé para todo convidado, glória ao nome do Senhor. Então ali ela começou a gritar, todos convidados, pode vir que tá pago o picolé, aleluia, bendito de esvaziar o carrinho, o menino começou a dar glória, começou a chorar, e de repente o noivo perguntou, você é crente de alguma igreja? O menino disse, pela graça e a misericórdia, eu e minha casa servimos a Deus na congregação, aleluia, o noivo começou a chorar, e falou pro menino, então vem aqui, pegou na mão do menino, entraram dentro da casa da chácara, no corredor, e ele foi andando, glória ao nome, vários quartos, chegou no último quarto, abriu a porta, entrou ele, o menino lá dentro, ele fechou a porta e começou a chorar, e o menino disse, por que você está chorando? Ele disse, olha, eu vou contar para você o que aconteceu, a minha mãe, aleluia, faz 3 meses, aleluia, que o seu Deus levou ela para o reino da glória, a minha mãe serviu a Deus na tua igreja por toda a vida dela, aleluia, e há 4 meses atrás minha mãe me chamou, dentro desse quarto, fez uma oração comigo, e na hora que ela levantou da oração, ela falou para mim, meu filho, aleluia, a mamãe vai partir dessa terra daqui 1 mês, aleluia, a mamãe vai catar toda a minha economia, eu vou deixar debaixo do meu colchão, porque daqui 4 meses vai entrar dentro da chácara no teu casamento, o menino de 13 anos vendendo picolé, a mãe dele tá enferma, o pai também, os 3 irmãos não tem nada para comer, você compra picolé para todos os convidados, e fala para ele que eu mandei entregar essa importância da minha economia, e fala para ele que Deus ama a casa dele, e vai libertar o pai e a mãe dele, Deus batizou o menino com a promessa, ele jogou a pacoteira de dinheiro na mão do menino, o menino saiu puxando o carrinho, falando em língua no meio do mato, na hora que ele passou perto do tio dele, o tio dele falou, e aí menino, ele falou, meu Deus, fez um milagre, além de eu vender tudo sorvete, preparou esse pacote de dinheiro, chegou na casa dele, comprou tudo que tinha que comprar, o outro dia Deus libertou a mãe, libertou o pai, exaltou a família, e o nome de Deus está sendo glorificado, essa tua benção estiver na rocha, da rocha sai água, essa tua benção estiver no mato, na mata atlântica, Deus entra lá e faz milagre, então dá glória a Deus que Deus está vindo aí, aleluia, ou do sul, ou do norte, ou do leste, ou do oeste, ele vai te encontrar, o nome de Deus você vai glorificar, Deus te abençoe, Deus seja louvado. Louvo e agradeço, meu Senhor, nesta noite pela preparação de estar congregando junto com todos nós, agradeço o Senhor pelo dom da vida, e louvo o Senhor pelo Senhor ter trago nós da cidade de Itabaporã, do estado do Mato Grosso, congregar aqui nesta Irmandade, trouxe e quero ser portador para levar a saudação, para saudar minha querida Irmandade com a santa paz de Deus. Louvo o Senhor, irmãos, porque nasci num lar cristão. Meus pais, como aprenderam dos seus pais, na tradição humana, ensinaram para nós. Nasci uma criança deficiente, uma criança prematura, com insuficiência renal e pâncreas. Não tinha os pâncreas em funcionamento e também os rins. Mas minha mãe é uma mulher muito devota, uma mulher que buscava o Senhor. Ela fez uma promessa ao Senhor, que se Deus desse os rins em funcionamento a essa criança, ela veria entregar essa criança para ser um sacerdote de Deus na terra. E se caso Deus não desse o funcionamento também, já era dele essa criança. Louvo o Senhor que o Senhor teve misericórdia da minha alma, me alcançou com misericórdia e me deu os rins em funcionamento. Louvo o Senhor que na época a medicina ficou confundida, mas o nome do Senhor está sendo glorificado nesta vida. Agradeço ao Senhor que no tempo certo, aos 8 anos de idade, minha mãe colocou no seminário, cidade de Blumenau, Santa Catarina. E ali, irmãos, aos 18 anos, fui consagrado a padre, e ser o padre mais novo do Brasil. Louvo o Senhor, saí para fora do país, e voltando, me assediei na cidade de Trindade. Fui padre naquela cidade por 8 anos. O Senhor me levou ali, e na condição de homem de Deus, fazia conforme achava que estava certo as tradições. Mas louvo o Senhor que no tempo certo também o Senhor nos tirou de lá. Louvo o Senhor, ali na cidade de Nerópolis, um dia o Senhor apareceu com 2 mulheres de Deus e falou comigo a respeito da palavra. Nós não entendíamos, mas aquela mulher chegou e disse, homem de Deus, nós temos um recado da parte de Deus para falar contigo. Eu ali parando para ouvi-las, elas disseram assim, a Santa Bíblia diz assim, que Jesus Cristo desceu até o Jordão a João ser batizado. Quando ele partiu o pão e deu cálice aos seus discípulos. E na comunhão ele disse que só ele é o intercessor entre Deus e o homem. E o que o Senhor tem para nos falar nessas coisas?
Eu disse para ela, o meu caminho é aqui, o seu é do outro lado. Eu sirvo a Deus como aprendi com meus pais. E aqui estamos mais tempo que vocês. E ali, irmãos, tomei em direção e disse para ela, se o meu Senhor quiser falar comigo, ele diz comigo, ele fala comigo. Estas mulheres, uma delas, mais audaciosa, entrou na frente e disse assim, o meu Senhor vai falar contigo. Louvo o Senhor, irmãos, que no tempo passou-se, e quando ia ministrar os batismos, e quando ia ministrar o bocado seco, e quando também ia fazer a confissão, uma voz aparecia no anfiteatro da igreja, e aquela voz falava comigo. Meus companheiros não entendiam aquela voz, diziam que não estavam ouvindo, mas eu ouvia as vozes, e aquelas vozes começaram a atrapalhar-me na ministração. Quando eu ia fazer os batismos, entrava uma voz e dizia, vinde a mim, as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Eu pedia para desligar a sonoplastia, mas não tinha ninguém falando. E ali buscava, procurava, mas não tinha. E quando na ministração do bocado seco também, a voz dizia assim, você rouba do meu povo o meu sangue, e aquele que não tem parte no meu sangue não tem parte no meu reino. Eu procurava meus companheiros e dizia, nós estamos roubando o sangue do povo de Deus. Vamos ministrar o sangue. Mas, irmãos, quem conhece a tradição sabe que ali é ordenança, que o homem que está na ministração, ministrar só o cálice e o povo só o pão. E mesmo assim o pão é um pão asmo, não é um pão com fermento. Mas, meus irmãos, o Senhor foi maravilhoso com a minha vida, procurei medicina, comecei a procurar para saber o que estava acontecendo comigo. No tempo certo, o Senhor falou comigo. O Senhor mandou numa madorna um homem de branco no meu quarto e aquele homem me disse, vai para o Mato Grosso, Davi, que eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu entendi que aquele sinal era um sinal para eu sair desta cidade e ir para a cidade do Mato Grosso. Escolhi a cidade de Várzea Grande, próximo de Cuiabá, porque ali tinha também uma igreja do Divino. E ali fui transferido para aquele lugar, para o seminário do Cristo Rei. E ali comecei a ministrar. Irmãos, e todas as portas que eu achei, eu entrei nelas para ouvir estas vozes, para ver se essas vozes comunicavam comigo, para ver se eu entendia aquele recado de Deus na minha vida. Louvo o Senhor, irmãos, que se passou os tempos, comecei a ministrar numa escola de teologia e filosofia da Igreja Batista, e ali comecei a trabalhar com aqueles irmãos, e fui convidado a ser pastor daquela igreja. Louvo o Senhor que no tempo certo também fui para aquele lugar, e ali, irmãos, fui consagrado a pastor daquela igreja. E passando-se os tempos, comecei também a conversar com meus companheiros, dizer para eles, meus irmãos, eu saí de uma tradição humana e entrei em outra tradição humana, nós não estamos diferentes, nós só mudamos alguns detalhes, porque lá o nome era padre e aqui ele é pastor. Mas a Bíblia não menciona que dá o direito ao homem a essa sequência. Louvo o Senhor, irmãos, porque na nossa ignorância, mas o Senhor fazendo-nos saber, porque conversando com os meus companheiros e dizia para ele, lá nós tínhamos as tradições, e aqui nós trouxemos as tradições também. Nós tínhamos lá a árvore de Natal, o presépio debaixo dela, nós tínhamos ali a tradição de comemorar o dia do nascimento de Cristo. E ali nós tínhamos os presentes, e nós adorávamos ali o sol e a lua, todos sem saber. Mas aqui nós temos o sol e a lua, nós temos presépio, mas os presentes estão debaixo da árvore. E todos fazendo as mesmas tradições e comemorando também o nascimento vital de Cristo Jesus. Irmãos, todas as festas do calendário romano nós estávamos praticando. Dia dos pais, a palavra é dos pais. Dia das mães, a palavra é das mães. Todos os dias comemorando as mesmas datas. Nós não saímos da tradição. E ali queríamos trabalhar como igreja apostólica e guardar os mandamentos dos apóstolos. Mas, irmãos, com 4 meses nós falimos. Não conseguimos manter essa doutrina. Porque não podíamos cobrar o dízimo. Porque o dízimo, segundo a lei de Moisés, é para os levitas. E eles têm que levar o mantimento para o templo. E no Novo Testamento, o templo somos nós. Nós somos o templo sagrado do Senhor. E o alimento agora é espiritual, porque agora nós somos o templo. E nós não somos levitas. Não temos direito de receber dos homens que perecem. Então não poderíamos receber nenhum alimento. E não podíamos levar também na casa do tesouro, porque a casa do tesouro foi desfeita no ano de 70 por Ciro. Então não havia mais o templo sagrado, agora era o homem. E por este direito não podíamos cobrar. Só as ofertas alçadas, e essas ofertas tinham que ser como Paulo prescreveu na segunda carta, capítulo 9, verso 7 e verso 8. Coleta para os pobres da Judéia, coleta para os pobres que ali se davam nas igrejas daquela época. E tinha que ser conforme no coração, não por tristeza e nem por colocação, porque Deus ama quem dá com alegria. E ali, irmãos, falimos porque não podíamos cobrar e tínhamos que pagar o salário de pastor, tínhamos que dar férias e 13º,
Tínhamos que pagar o templo, a água, energia e funcionamento, e não dava conta. Voltamos para as velhas tradições. Batizei minha família toda, meus pais, meus irmãos, naquela denominação. E um tempo passou-se, e ali, irmãos, voltamos para as práticas das velhas obras. E meu pai desviou da minha igreja. Meu pai desviou da minha igreja, e eu fiquei muito triste. E fui saber com ele por que ele tinha se desviado. E ele disse para mim: eu estou congregando no lugar mais alto da terra, o melhor lugar do mundo. E eu disse para ele: você não está no melhor lugar do mundo, e nem no lugar mais alto, porque o pico do Everest é o lugar mais alto. E aí não tem comunicação. Ele disse: eu estou servindo a Deus no lugar onde Deus fala com a minha alma. Estou servindo a Deus no lugar onde eu vou buscar a palavra, e a palavra vem ao meu encontro. Eu perguntei para ele onde ele estava, ele disse: eu estou servindo a Deus na congregação cristã no Brasil. Irmãos, quem não conhece esta obra, fala mal desta obra. Quem não conhece essa graça, fala mal desta graça. E ali, irmãos, fiquei preocupado com meu pai. Fui conversar com alguns pastores, alguns irmãos que conheciam a congregação, inclusive um irmão, pastor aqui da cidade de Goiânia. E esse pastor me passou um livro. E ali, irmãos, compilei esse livro, passei para o meu pai. E fiz um livro baseado, irmãos, em 70 razões para não estar neste lugar. Mandei para o meu pai leu este livro. E meu pai veio num culto, onde eu estava presidindo, e disse, no meio da plateia: pregador, você vive o que você prega? Eu disse: eu vivo o que eu prego. Ele falou: mentira, você tocou na menina dos olhos de Deus. Se Deus tiver misericórdia da tua vida, se o teu nome estiver no livro da vida, Ele fale esse teu comércio, e a partir de hoje Ele mostra para você quem é Deus na terra. Irmãos, profecia de pai não é fácil, ela pega, e se for de um homem de Deus, ela é acertada perante o céu. Louvo o Senhor, porque em um ano nós falimos. Casei com uma serva de Deus, pastora, filha de pastor, neta de pastor, minha ajudadora. E ali, irmãos, em um ano, nós perdemos 48 templos, nós perdemos 48 pastores, nós perdemos ali muitas coisas, e não tinha condição de manter nenhuma casa como nós morávamos nela. Certo é, irmãos, que nesse período eu não entendia a obra que Deus estava fazendo, eu tentava consertar, mas do lado da minha capela, do lado da minha igreja, tinha um servo de Deus, por nome Elias Martins. Hoje ele é cooperador no bairro 13 de Setembro, Novo Mato Grosso, em Várzea Grande. Esse servo de Deus, cabeleireiro, ele entrava na minha igreja e dizia assim: homem de Deus, vamos congregar comigo na congregação, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. E eu dizia para ele: o Senhor fez uma obra desde o berço e eu estou vivendo na obra de Deus. Isso aqui tudo é obra. Ele dizia: não, mas lá Deus vai falar com a tua alma, Deus vai falar com os desígnios do teu coração. E eu dizia para ele: se eu for lá e algum membro meu ver eu lá, eles vão dizer que eu estou indo lá roubar a palavra para pregar para eles. Não posso ir lá. Dei o livro para ele, falei: lê esse livro. Se você gostar, você vai ser membro meu, vai dar dízimo aqui para mim. No outro dia ele passou, entrou dentro de novo da igreja e disse assim: o Senhor tem uma grande obra na tua vida. E ele começava a falar comigo na palavra, dos ensinamentos, ali, das doutrinas. E eu não entendia, e invertia as palavras com ele, e guerreava com ele. De repente o Senhor tomava ele, e ele começava a falar os sentimentos do meu coração. Começava a pregar o que eu tinha passado naquele dia. Começava a pregar o que estava acontecendo dentro da minha casa. E eu me calava. Eu via ele porque agora era um profeta falando com a minha alma. E gostava. E ali, irmãos, quando eu sentia falta, eu ia na casa dele, no salão dele, para ouvir ele falar, para poder ver se falava alguma coisa ao meu coração. Porque nós temos o corpo, mas nós temos a alma e o espírito, e dentro da nossa alma, ela tem ali nossos desejos, nossas vontades e nossas emoções, e só o Espírito Santo de Deus pode trabalhar nos nossos desejos, nas nossas vontades e nas nossas emoções. E só o Espírito de Deus pode falar no coração do homem. Certo é que ele me convidou um dia para nós irmos numa reunião. E neste culto, irmãos, numa gleba chamada Roncador, dentro do estado, é um lugar muito longe de Cuiabá. E ali eu disse para ele: se for da preparação de Deus, nós vamos. Mas ali, irmãos, eu estava vendendo o almoço para comer a janta. E não tinha como fazer essa viagem, não tinha como ir nessa caravana. E ali eu falei com a minha esposa, falei: eles vão cobrar de nós a passagem, vão cobrar de nós o almoço, vão cobrar a janta, vão cobrar o refrigerante. E nós não temos condições, nós estamos perecendo. E a minha esposa, uma mulher de Deus, ela disse assim: vamos orar ao Senhor. Vamos fazer um voto com o Senhor. E se eles pagarem a passagem, der alimentação para nós. E der ali para nós estadia. Deus vai mandar um profeta, vai falar com a nossa alma. Nós vamos acertar aonde nós erramos. E vamos começar do zero, fazer a obra de Deus. Nós não sabíamos, irmãos, que quem faz a obra de Deus é Deus, não é o homem. E ali, irmãos, fizemos esse voto e fomos para a casa do servo de Deus. Chegando lá, ele disse: olha, servo de Deus, aqui no nosso meio, quando nós fazemos uma caravana, a visita não paga, porque Deus prepara para ela conhecer essa graça.
E quando nós fazemos qualquer movimento, o Senhor prepara os alimentos e aqui não tem pastor, não tem líder, todos comem por igual. Todos alimentam e o alimento já é pago, porque é preparação de Deus. Aleluia. E ali, irmãos, nós queríamos chorar no nosso coração, mas saímos dali alegre, porque o Senhor ia usar um profeta e ia falar conosco. Saímos dali, irmãos, naquela caravana acertados, para que o Senhor ia usar um profeta e ia falar da nossa alma, e ali nós íamos acertar no nosso ministério. Fomos atentos, cuidando de todos os detalhes. Porque quem está visitando nós hoje, pela primeira vez ou mais, ele vem aqui para ver todos os detalhes, para ver se é diferente, para ver se realmente está de acordo com a palavra. E ali, irmãos, entramos nesse ônibus. As irmãs abriam as vasilhas e davam alimento, bolos, pastéis, salgados, refrigerantes, e não cobrava nada. Eu olhava para minha esposa e falava, esse povo perde muito dinheiro. Olha só esse consumo que está tendo aqui, se fosse conosco, era R$1 cada pedaço. E ela dizia, eles praticam o amor. E ali o Senhor abençoa nós naquela viagem. No meio da viagem, um jovem pegou um instrumento para tocar. Esse jovem foi tocar o instrumento, o irmão disse, não toca nesse instrumento, porque esse instrumento é meu. E o jovem disse, você não é músico, como é que você tem instrumento? E ele disse assim, o Senhor mandou eu comprar um clarinete para levar no roncador, e eu estou obedecendo o meu Senhor. Aleluia. E eu rapidamente corri até esse irmão e falei, irmão, como o Senhor falou para o irmão? Foi com voz humana? Ele disse, não, o Senhor falou dentro do meu coração. Eu disse para ele, irmão, todos nós temos sentimentos. Isso que você ouviu foi sentimento humano? Ele falou, não. Ele estava passando em frente à loja dos instrumentos e o Senhor falou, aquele clarinete é em si. Compra ele e leva para o meu servo do roncador. E eu falei, como é que você vai saber quem é o servo que está precisando do instrumento? Ele disse, senta do meu lado. E quando o Senhor mostrar para mim, vai mostrar para você também. Irmãos, chegamos lá no local, sentei do lado do servo de Deus no último banco. Os irmãos queriam me trazer para frente, eu dizia, não, eu quero ver Deus falar comigo. Sentado lá, irmãos, virei para trás, dobrei meu joelho, orei e pedi para o Senhor para falar comigo naquela manhã daquele domingo, dia 15 de novembro de 2006. E ali, irmãos, levantei da oração e via que os irmãos oravam tudo para frente. E eu perguntei para o servo de Deus, ô servo de Deus, por que vocês oram olhando para frente? Ele falou assim, você está vendo aquele nome? Nós olhamos para frente porque lá está o nome do Senhor Jesus e nós damos honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Como vocês lá não têm nome, vocês oram de qualquer jeito, tá certo. Aonde não tem ordem, não tem decência, tudo tá certo. E eu pensei comigo, eu podia dormir sem essa. E ali pensei na minha mente, vou levar essa doutrina e vou aplicar ela na minha igreja. Ali, irmãos, cantamos 3 hinos, um de pé e 2 sentados. E eu disse para ele, irmão, por que tem que ser um de pé e não todos de pé para alegrar o povo? Ele falou, irmão, quando eu chego na sua casa, você está sentado ou deitado? Você fica de pé para me receber. E aqui nós ficamos de pé para receber o Senhor. E depois sentamos, porque o Senhor já está no nosso meio. E eu pensei comigo, vou levar também essa doutrina para a minha igreja. Certo é, irmãos, que quando oramos, eu não quis perguntar a ele por que orava de joelho. Porque eu conheço a palavra. E a palavra diz assim, que os profetas oraram ajoelhados, os apóstolos. Os reis oravam de joelho. Todos os levitas e os homens, e Jesus ensinou a orar de joelho. Só um homem orou deitado e só um orou dentro do ventre do peixe. Mas eu louvo o Senhor, e quando levantamos ali, ele disse, você não vai perguntar para mim por que nós oramos de joelho? Eu falei, não, você vai me chamar de hipócrita e de fariseu? E o crente da congregação, por menos que ele não tenha escolaridade nenhuma e nem lê a Bíblia, o Senhor na hora põe a resposta na boca dele. Louvo o Senhor, irmãos, que ali na hora da testemunhança, o Senhor, o cooperador, irmão Roosevelt, quem conhece o irmão Roosevelt, ele é bugre, ele é boliviano, ele não tem muita ciência, e agora ele é ancião, naquela época era cooperador. Ele disse assim, irmãos, nós estamos numa caravana e facultado para só os irmãos da caravana testemunhar. E ali, irmãos, levantou um garoto daquela região, e aquele garoto disse, eu tenho que pagar meu voto que eu fiz perante o Senhor. E ali ele disse, então seja rápido. E aquele garoto levantou e disse, meu pai estava doente, minha mãe doente, e nós moramos no mar. Todo o alimento acabou, e eu e minha irmãzinha não tinha condições de comer, de fazer alguma coisa. Dobramos o joelho e fiz um voto ao Senhor, que se Deus libertasse o meu pai e minha mãe, e mandasse alguém para poder trazer alimento para nós, eu haveria de agradecer ao Senhor hoje. E louvo o Senhor, porque o Senhor mandou o diácono Caio, que é do CTA, da cidade de Cuiabá, para levar lá o mantimento naquele lugar. E ele disse que quando o irmão chegou, ele foi falar com a mãe e com o pai, e disse, pai, o irmão Caio está aí, o nosso diácono. Ele trouxe comida para nós. O pai e a mãe esqueceu que estava doente e levantou ali e foi atender um servo de Deus. E Deus fez uma obra e libertou. E ele disse assim,
Ele trouxe comida para nós, trouxe alimento. Deus fez a obra do meu pai. E ele trouxe para mim um método do clarinete em si, porque eu já passei o Bona 2 vezes. Eu sei que o meu Senhor está trazendo o meu clarinete. Naquele momento eu consegui entender a diferença entre a necessidade e o Senhor usar o servo que Ele quer para fazer a obra dele. E aquele servo me deu um cutucão e falou assim: agora, o que você pode falar? Eu falei: evidência contra evidências não tem como falar. E ali aquela criança foi tomada em linguagem, porque a multidão daquela caravana sabia que o irmão estava levando o instrumento e que aquele momento acabava de completar uma obra. E aquela criança começou a falar numa língua morta, que só os padres sabem, que é o latim. E essa criança pregou deste jeito para mim: não foi Maria, não foi José que te deu 2 rins na maternidade em Campo Mourão, Paraná. Foi eu que te dei 2 rins. Eu saí correndo lá de trás, vim aqui na frente, joelhei no pé da criança e falei: fala, Deus! Eu estou pronto a te ouvir. Aquele menino falou em 6 idiomas. Contou a minha história desde o berço até o momento que eu estava ali. Não tinha ir como contra. E o Senhor, naquela manhã, me convidou para ser servo de Deus e estar no meio de vós. O Senhor criou esse mistério na minha vida. Eu falei: Senhor, minha esposa não vai entender. Ela é filha de pastor, ela é minha pastora. Eu não vai entender esse negócio. O Senhor falou: 90 dias que eu te chamar, eu chamo ela nesta casa. 90 dias o Senhor chamou. Eu não sabia trabalhar. Falei: Senhor, e agora eu vou ter que dar aula, vou ter que prestar concurso. Como é que vai ser a minha vida? O Senhor falou: te dá um salão de beleza em 15 dias. Te ensino a cortar cabelo. Você vai trabalhar com as suas mãos, vai ter o sustento da tua casa e eu vou abrir as portas. 15 dias o Senhor me deu o salão, o Senhor me ensinou a cortar cabelo. E hoje eu estou glorificando o Senhor. E o Senhor amou-me primeiro. Louvo ao Senhor, irmãos. Porque naquele momento, eu no pé da criança, e alguns irmãos tentavam me tirar e eu segurava na criança. E o cooperador, sendo um homem bugre, ele disse: Deus está me dando a interpretação das línguas. Solta o homem, porque é uma salvação de alma. Meu ancião, o irmão Roosevelt, ele é meu confidente. E eu louvo o Senhor porque Ele sabe do meu passado e sabe do meu futuro, porque Ele ouviu a criança falar. E sempre Ele me cobra: e aí, aquele assunto, Deus já cumpriu. Aquele outro assunto, Deus já cumpriu. Ele entendeu o latim, entendeu o hebraico, entendeu o grego, entendeu o francês e entendeu uma língua indígena, a qual o Senhor deu de transferir os 4 evangelhos na etnia dos suruís. Louvo o Senhor, irmãos, porque aquela criança foi usada por Deus e aquela criança falou dos desígnios da minha alma. Agradeço o Senhor nesta noite, irmãos, porque muitas obras o Senhor tem feito. Desses 48 tempos, o Senhor tirou de nós 8 deles hoje servem a Deus como congregação cristã. O Senhor tirou 16 pastores na cidade de Cuiabá. O Senhor tirou 4 padres na cidade de Blumenau. Na cidade de Sinop tem um servo de Deus que é diácono, também foi padre. E na minha cidade também tem outro padre que também serve a Deus junto conosco. O Senhor tem feito a obra dele e o Senhor está chamando os seus. E nós estamos aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor, falando que Deus é bom na terra. Louvo o Senhor, irmãos, por muitas obras que o Senhor tem feito. O tempo já passou, mas o Senhor vai preparar um dia de nós voltarmos aqui, contar mais obras que o Senhor tem feito. Ao longo de vós, as vossas orações, que oreis a Deus por mim, por minha família, nas minhas fracas orações, nos